Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais uma atividade de exposição e passe. Essa atividade é dividida em duas partes. Nesse primeiro momento, a gente faz a exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na tarde de hoje, o Zé vai expor para nós o capítulo 17, tem por título Sede Perfeitos. No segundo momento, nós temos os passes. Então, convido a todos que se foquem no que vai ser exposto aqui hoje. O pessoal que está em casa, procure ouvir sozinhos a exposição, sem outras atividades correlatas, para que vocês aproveitem o momento e tudo que vai ser dito. Aproveitem mesmo o que vai ser dito aqui, para se enquadrar, para buscar um outro ponto de vista, um outro entendimento da vida, que vai nos trazer, com certeza, mais equilíbrio, mais serenidade para enfrentar a nossa caminhada aí do dia a dia. Então, desejo a todos uma boa atividade. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui. Então, vamos à nossa atividade dessa tarde. Antes de entrarmos propriamente na natureza do assunto, nós devemos fazer uma reflexão a respeito da dificuldade que se tem do entendimento do Evangelho e, consequentemente, da transposição daquele modelo da sociedade hebraica, utilizado por Jesus com a nossa sociedade, a nossa época. E para isso é que foi feito, em função das luzes que a humanidade foi desenvolvida, a manifestação de objetos que culminou com o aparecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita vem dar chaveamento, sentido, entendimento prático, direto com o Evangelho. O capítulo de hoje tem por título Sede Perfeitos. Vem de uma afirmação de Jesus no contato com o povo hebraico, fazendo uma referência a respeito de determinados costumes hebraicos e da relação que aquilo significava. Então, é uma situação que ele compara o comportamento das castas, vários segmentos dentro da sociedade hebraica, com o que essas castas, esses segmentos achavam de si mesmo, e a comparação que ele fazia em relação ao comportamento, aos valores que eles eram portadores e que entravam em colisão exatamente com a natureza daquilo que eles pregavam e achavam ser. Se nós fizermos uma transposição desse entendimento para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, nós vamos fazer uma correlação, é o que nós vamos tentar fazer hoje, em relação à nossa própria estrutura e o modelo de como vivemos, aquilo que é pegado dentro da sociedade que nós construímos e que norteia, que direciona o seu comportamento e os seus valores. Lembrando que o capítulo da semana que vem vai falar exatamente da conclusão dessa relação. O título do capítulo da semana que vem é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Fazendo uma acepção em relação à natureza daqueles que efetivamente vivenciam, se tornam de forma prática, constante, usual, natural, esses valores. E isso se aplica diretamente a nós. Porque no capítulo de hoje tem um subtítulo que fala sobre os bons espíritas. Então, eu não estou forçando nenhuma situação, na realidade nos diz relação diretamente. Mas se nós pararmos para pensar nos capítulos que antecederam esse de hoje, nós vamos voltar 2 capítulos atrás para fazer essa correlação conosco, O título do capítulo de 2 semanas atrás é Fora da Caridade Não há Salvação.
E é o lema espírita. Tá? E o lema espírita versa sobre a natureza do desprendimento do ego, da exaltação do eu, da necessidade premente que a gente tem de desenvolver as nossas condições, os sentidos que nós empregamos na vida, e que normalmente ele é inconstante, porque nós vivemos, na maioria das vezes, em conflito. E vocês vão ver que o espírita verdadeiro, como é dito aqui dentro, não é o frequentador de casa espírita, não é o expositor, não é o passista, mas é efetivamente a pessoa que, sendo esses valores, tem na sua vida um estado perene de valores, independente das circunstâncias que o cercam. Ele pode ficar doente, biologicamente, emocionalmente, mas ele não se entrega, ele não desanima, porque ele enxerga além. E a gente vir no centro espírita fazer exposição, ou dar passe, ou estudar, necessariamente não produz isso, e a gente vê isso de forma prática, porque a gente lida com essas situações no nosso cotidiano. Inclusive o capítulo da semana que vem tem a ver com isso, né? A dificuldade que a gente tem de conseguir reais trabalhadores. Vocês notem que existe uma cultura em relação àquelas criaturas que vivenciam esse tipo de situação, colocando eles em pedestais, como se aquilo fosse uma coisa não natural, como se na realidade todos nós não pudéssemos atingir essas situações. Então nós endeusamos o Chico Xavier, o Divaldo, como justificativa para as nossas próprias falhas, colocando que é impossível se chegar nos valores que eles vivem, quando o capítulo anterior, ou seja, da semana anterior, falava exatamente sobre isso. O título do capítulo da semana anterior era Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, o que significa isso? Eu não vou entrar na natureza do capítulo, mas era uma figura de uma cultura ao sensorial. A felicidade efêmera, transitória, passageira, porque a gente morre. Isso é certo. E, consequentemente, a gente só pode carregar, em definitivo, aquilo que a gente consegue introjetar no nosso interior, no nosso psiquismo, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. Criando mais estabilidade, mais serenidade. E como dizia o grego, né? Quem faz isso tem a figura utilizada pelo grego é mente. Tá? Quem tem uma mente sã tem um corpo, não somente físico, mas um corpo espiritual, um perispírito são. E o que a gente vê das nossas experiências cotidianas a respeito disso é os problemas, as sequelas que tudo isso gera. Né? Mesmo naqueles que estão na carne e que podem ter dificuldades, mazelas, mas que lidam com ela de uma maneira equilibrada. O exemplo é o Chico Xavier, né? Uma vida inteira de dificuldades, de doenças, e nos transmitiu sempre a perspectiva de serenidade e de vivência. A gente deveria pensar nisso. E o outro lado, o lado espiritual, a gente vê nas estruturas perispirituais, que são ainda os corpos efêmeros, que refletem a natureza desses espíritos que estão ainda nesse nível evolutivo baixo, mantendo, apesar de não ser um corpo físico, essas sequelas todas derivadas da existência. E muitos deles vieram no centro espírita, trabalharam no centro espírita, mas não absorveram os conteúdos aqui colocados de maneira a terem essa perfeição relativa que Jesus falava dentro do capítulo atual. Então, vou ler para vocês a passagem para nós fazermos uma comparação em relação a isso. Então, olhem bem, isso está em Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48. Diz ele assim, ele começa assim, uma frase forte, né? Que a maioria de nós não consegue compreender e, consequentemente, não consegue conceber. Amai os vossos inimigos. Vou parar por aí, né? Mas o que é o inimigo, senão uma criatura que é oposta, diametralmente oposta às nossas características? Que nos faz entrar em conflito interior pela sua presença, pelos seus atos. É uma contradição, né?
Porque se a gente parar para pensar, por mais que ele seja errado, por que eu tenho que me afetar? Se o desequilíbrio é dele, como eu digo, por que ele me afeta? Então não é verdade. Na realidade, quem se afeta sou eu mesmo, em relação àquilo que ele, na realidade, expõe na relação para comigo. Vocês notem que a gente viu, vou usar o Chico novamente, o Chico não cultuava inimigos. Ele, na realidade, explicava, justificava, introduzia entendimento ao que é o conflito. A ponto que, na atualidade, a Joana de Ângeles se dedicou totalmente para esse tipo de coisa. Ela tem uma trajetória dentro do tempo de estudo, de reflexão a respeito da cerne do ser, como ela se desenvolve, os conflitos que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo da sua própria trajetória. E as soluções inerentes a como resolver tudo isso são os livros por ela manifestados através da mão do Divaldo e que versam exatamente para a gente começar a pensar profundamente sobre isso. Então Jesus começava dessa forma aguda, para o hebreu preconceituoso. Mas não era só o hebreu, né? Vamos fazer a transposição para nós. Vocês que estão na plateia, vocês que estão em casa. Como é que vocês lidam com a vida? Vocês ainda se magoam, se envenenam, se deprimem? Pensem. Então, isso acontece por quê? Porque determinadas situações não saem como vocês querem. E vocês geralmente sempre relacionam isso com alguém. Então, isso é vivo e atual. Mesmo estando dentro do centro espírita. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu lido com essas situações. Eu lido com os espíritos que são contrários, que atuam sobre as pessoas sistematicamente. E eles atuam por quê? Porque eles encontram brechas e têm motivações. Quando não de ordem pessoal, de ordem em relação à instabilidade dessas pessoas. Tendo elas, então, meio de sustentar as suas próprias fugas. Utilizando eles da justificativa de que não é só ele que é assim, que ele produz essa série de todas as situações e as pessoas todas aderem espontaneamente a isso. E a gente trabalha sistematicamente sobre esse tipo de coisa e ao longo dos anos nós fomos vendo que aquela parábola de Jesus, como todas, é verdadeira sobre a casa suja, né? Que diz que mesmo que tu tires o problema em si, se tu manter a causa do escândalo, do problema, outros virão e ocuparão por atração natural. Então nós deveríamos refletir sobre isso. Porque essa perfeição relativa é a substituição do conflito por uma solução. E por uma solução que quem constrói somos nós. Não vem de fora. E a gente sempre quer que venha de fora. As religiões cultuaram essa dependência e isso chega ao centro espírita. A gente quer que os espíritos, que as pessoas, que o passista, que seja quem for, resolva o conflito que nos diz respeito. Quando no fundo o conflito é nosso. O livro dos Espíritos ele foi escrito com a intenção, como diz Santo Agostinho na pergunta 919, que nós nos conhecêssemos e nos reconhecêssemos. E a partir disso, olhando para a nossa própria natureza, entender a causa, a distorção do entendimento, a fuga, a negação da natureza do conflito. E, consequentemente, tirando esses elementos, olhá-lo de uma outra maneira, substituindo-o por um melhor estado de equilíbrio e atingindo uma perfeição relativa, repito, que na realidade Jesus tudo referendava. Então ele falava, hebreu, que era muito preconceituoso, por que só quer amar os teus? Todo mundo faz isso. Até aquele que tu julga que é completamente errado, ele também ama os seus. Que diferença tem tudo isso? Transpondo para nós, vocês que estão aqui essa tarde, vocês que acompanham de casa, vocês vêm no Centro Espírita, acompanham as transmissões. É só um evento momentâneo? Como é que vocês reagem? Sejam honestos com vocês. Aprendam a se olhar, a se reconhecer. Como vocês reagem perante a vida? Então notem, tem uma definição dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a natureza do espírita verdadeiro. É alguém que se combate. Alguém que luta consigo mesmo e que melhora.
E as melhoras são notadas. Vou cair de novo no Chico, né? Como a gente olha para o Chico? Porque ele era aparentemente diferente. Se nós mudarmos, e a palavra é objetiva, mudança, alteração, aqueles que nos cercam se dão conta. Porque nós estamos diferentes. Porque nós nos modificamos. E quando eu digo aqueles que nos cercam, eu digo encarnados e desencarnados. Vocês querem entender o comportamento dos desencarnados? Olhem os encarnados. Vocês vão entender. Porque um desencarnado, um morto, um espírito, nada mais é que uma pessoa que morreu. Com a mesma contingência do pensamento, dos pendores, das características. O que a maioria das pessoas fazem quando a gente começa a melhorar? O que fizeram com Jesus? Que é o exemplo notório. O que a gente faz com Chico? A gente copia ideias, coloca na internet, pega livro, lê livro, fala. Mas se vive? E é? Compare a natureza das pessoas que fazem isto com o dia a dia delas. E aí vocês vão entender por que os espíritos estão na volta. Por que eles atuam. Porque eles veem essa contradição, essa aparência de melhora, que não é uma melhora. Por isso que Jesus está fazendo uma citação, estou na primeira frase ainda, para o hebreu preconceituoso. Mas eu vou adiante. Então, seguindo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, hebreu interesseiro, nós interesseiros que viemos no centro espírita para que os outros resolvam as nossas situações. Que recompensa tereis disto? Então notem, o hebreu fazia alguma coisa pensando na recompensa. Era a terra prometida, mas esse é diferente. O muçulmano pensa, não pode beber, mas pensa quando morrer vai ganhar um rio de vinho. Pode ter 4 mulheres, mas ele quer 40 virgens. Nós viemos no centro espírita a mesma coisa, nós estamos preocupados se nós vamos para o umbral, se não vamos para o umbral, como é que vai ser, como estão os nossos parentes. Mas nós, o que a gente pede? Vai no centro espírita, pede para alguém, para uma situação, porque sempre é alguém. Alguém é que trabalha, alguém é que é capacitado, alguém é o que o capítulo da semana que vem, o escolhido, que escolheu porque se alterou, se renovou, se transformou. Então, se a gente parar para pensar, os vínculos são nossos, os problemas são nossos. Por que alguém tem que arcar com o ônus do nosso desequilíbrio? Não deveria, né? Então, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado, é composto por criaturas de que ordem e de que tipo? O que é a renovação planetária? O que é essa transição que nós estamos vivendo? Que tem tanto conflito, tanto choque, mas tem que ter. É a resistência daqueles que não querem mudança porque acham que são perfeitos. Que a maneira de pensar deles é ideal. Aquela justiça relativa, passional, né? Que vai na direção dos seus interesses. Que quer salvar o mundo, que quer salvar os animais, que quer salvar a natureza, mas quer matar o outro que pensa diferente. Então isso está cheio. Esse é o nosso mundo efervescente, em que os conflitos, as verdades têm que vir à tona. Os horrores que elas produzem têm que estabelecer a vacina, né, do bom senso. Porque se nós estamos enganados, e nós não queremos reconhecer isso, qual a única maneira que existe de produzir essa condição? A consequência. A consequência, ninguém foge dela, porque ela está esculpida no próprio interior pela origem da natureza daquilo que fizemos. Então o tempo, que é uma estrada que todos nós percorremos dentro de processo de evolução, na fase material, onde há tempo, produz as suas consequências naturais. Jesus sabia disso, né? Então ele está colocando em xeque o hebreu em relação aos parâmetros da sua vivência. Como fazer isso conosco? Repito, para vocês que estão aqui na plateia, para quem está em casa, vocês não têm dificuldades? Vocês não sempre transferem para os outros a dificuldade que vocês são portadores?
Pensem. Não fazem assim também os publicanos, que eram os cobradores de imposto, e que roubavam. E o hebreu, né, falava, comentava, fuxicava, fofoqueava. Mas ele diz, eles estão tão errados como vocês mesmos descrevem, mas ele também ama a sua família, protege os seus interesses e os seus. Se unicamente saudados os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo que pagãos? A gente pode não entender, mas para o hebreu que tinha, e tem até hoje, né? Israel vive até hoje em função desses preceitos, está lá o muro das lamentações, né? O fundamento da sociedade hebraica é esse, né? Então ele discrimina, e discriminava muito os demais, achava que era o único povo escolhido, e ele dizia, olha, os pagãos que vocês desprezam, não fazem as mesmas coisas, por que vocês são melhores do que eles? Então a pergunta, o que vocês são melhores por vir no centro espírita? O que vocês são melhores por escutar uma live, se na realidade isso não é traduzido como estrutura psicológica profunda que determina a nossa maneira de sentir, viver e ser? E não é mudando de voz. Não é fazendo o politicamente correto, o convencional, porque, repito para vocês, o maior de todos os profetas, considerado e afirmado por Jesus, João Batista, é exatamente o oposto de tudo isso. Ele era direto, e morreu por causa disso, porque ele era alguém que vivia totalmente a verdade, expressava a verdade. Quando a gente faz isso, olhem Jesus, o que aconteceu? Ficou sozinho perante os homens. Mas ele jamais ficou sozinho dentro do seu interior. Porque ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um só. Então notem que as nossas verdadeiras relações não são aquelas derivadas do convencionalismo e das facilidades, nem da própria família consanguínea que se desvanece, se desmancha. Já agora mesmo dentro da encarnação, vai um para cada lado. As estruturas psicológicas são distintas. E pensem, quando vocês morrerem, vocês vão sozinhos. Ninguém vai entrar no caixão junto com vocês. E vocês vão com os conceitos de vocês e a atmosfera espiritual que vocês atraíram ao longo de uma existência. Então, o respeito é derivado não do politicamente correto, do convencional, mas da autoridade moral, que Jesus é o maior exemplo. Ele dizia que só dava testemunho daquilo que é. Ficou sozinho, mas jamais temeu. Inclusive, na cruz, o que ele faz? Ele delega, entrega a mãe a João. Para quê? Para João a ensinar, para ela aprender, para ela entender o que ela não tinha entendido até aquele momento, a natureza profunda dele. Os demais apóstolos fugiram. Olhem que esse é um exemplo histórico. Fugiram. De 12, 11 fugiram. Quantas vezes a gente vê esse tipo de coisa dentro do centro espírita? Não foge. Foge sim. Foge da transformação, da capacidade de trabalho, da execução das coisas como deveriam ser. Se foge. E eu não vou fazer apologia de tapar o sol com a peneira. Inclusive, tem um livro, um dos últimos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que fala a respeito disso, do problema que é a natureza dos trabalhadores dentro dos centros espíritas sérios. Não é minha opinião, está lá descrito no capítulo 1 da literatura, de uma enfiada de Jesus para produzir 500 equipes de desobsessão para trabalhar em relação aos centros espíritas. Sério, não é os místicos, os fantasiosos, não, é os sérios. Porque lá dentro desses sérios, que na realidade não distorce com sobrenatural, nem com fantasias, mas não são integralmente a natureza dos valores. E, consequentemente, não fazem uma barreira natural à influenciação dos espíritos ainda em conflito. E por que isso é necessário? Isso é necessário por eles. Não é para proteger as pessoas. É para, na realidade, levar para eles um exemplo vivo. Para motivá-los, para sair daquela agrura da fantasia da própria fuga. Porque o exemplo cala fundo. Porque o exemplo é a natureza da verdade. Então eu repito para vocês, não adianta nada a gente vir para o centro espírita, estudar, dar passe, ser expositor
diretor de trabalho se a gente não é isso, porque essa atmosfera espiritual que nos cerca sabe disso, nos vê, tem noção das nossas características, e é disso que Jesus insistentemente falava com o hebreu. Sede pós vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, que regra a vida há quantos bilhões de anos? Tá? Então aquela coisa que cai no dito popular, mas a gente deveria pensar, a chuva, a noite, o sol, tudo que existe vem igualmente, dividido igualmente para todos. A nossa relação com essas coisas é que se modifica. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus nos fornece o que é necessário. O que a gente faz com as coisas é problema nosso. Tá? Então, aqui dentro do capítulo, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá o homem de bem, tem uma descrição de valores, de comportamento, mas eu vou passar direto para a parte que nos diz respeito, que é os bons espíritas. Eu nunca faço isso, mas eu vou ler um trecho, né, para que vocês vejam o comentário elucidativo do seu Allan Kardec, quando o movimento espírita estava se estruturando. Quando ele estava realizando as experiências, né, com aquela primeira sociedade espírita embrionária, a Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos. Olha o título apropriado, que tem a ver com o psiquismo do próprio espírito, do indivíduo encarnado, do médium, e também dos espíritos. Então ele estudava as duas coisas. E ele fala aqui uma situação que é bem marcante. Olhem como começa a situação. Bem compreendido. Então não é superficialmente compreendido, é profundamente compreendido. Tá? Mas, sobretudo, bem sentido. Então não adianta a gente vir fazer, na realidade, como a maioria das pessoas fazem, simplesmente uma busca de entendimento intelectual. Por que eu posso afirmar isso e afirmar isso? Porque se na realidade produzisse algo profundo, haveria uma alteração comportamental, porque a criatura teria sentido aquilo. Mas quando a gente vem para um centro espírita, estuda, e a nossa rotina de vida continua a mesma, inclusive tem um livro do espírito André Luiz, junto com o espírito Emmanuel, se chama Opinião Espírita, o título do livro, vocês podem procurar. E no capítulo 1 ele fala a respeito disso. Ele diz, se na realidade nós estamos há 3 anos no centro espírita, não tem mudança profunda, ninguém está dizendo para nós assim, olha, tu mudou, tu é isso, tu é aquilo, está incomodando. Porque o exemplo de equilíbrio incomoda, os outros não conseguem fazer, então eles criticam. Toda vez que a gente começa a levar pedrada, e notem, né, que todos os mártires passaram uma vida inteira levando pedrada, e o maior exemplo de todos é Jesus, é porque eles estavam no bom caminho. Quando a gente tem muita faca, quando a gente tem muita coisa na vida, quando a gente é corporativista, é porque a gente está na média. E como a média é baixa, não é um bom sinal. Né? Mas indo adiante, então, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é o homem de bem, tá? Que caracterizam o verdadeiro, olhem bem, Kardec falando, espírita, como também o cristão verdadeiro, porque o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dada ao Cristo, que é o Evangelho, que é o que eu disse para vocês na abertura, por isso que eu estou lendo. Facultando, desenvolvendo, possibilitando fé inabalável e esclarecida. Então, ela não é oscilante, ela não tem altos e baixos, e ela é assim porque ela entende tudo, tem clareza. Aos que duvidam ou vacilam. Aí eu devolvo a pergunta para vocês que estão na plateia e para quem está em casa. Se enquadram aqui? Duvidam ou vacilam? Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, acreditarem em espíritos, olhar o Bezerra se manifestando pelo Divaldo, essas coisas todas, não lhes apreendem, não conseguem absorver, compreender as consequências. O que aquilo está querendo demonstrar? Nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, se dão conta, não os aplicam a si mesmos.
Ponto. Então vocês notam que eu fiz um comentário, eu fiz essas afirmações. E muitos de vocês podem ter ficado chocados ou duvidado. Então eu estou lendo o texto original, que fala disso. A que atribuir isso? Por que isso acontece? Alguma falta de clareza da doutrina? Então ela é complicada, não dá para entender? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras. Ela não é simbológica, ela é direta. Ela explica, ela pega o evangelho e explica detalhadamente o evangelho, que é o que nós estamos fazendo aqui. Que possam dar lugar a falsas interpretações. Então não tem como a gente distorcer. Quando a gente distorce é porque a gente força. Tá? A clareza é da sua essência mesmo. E é de onde lhe vem toda a força. Porque a faz ir direto à inteligência, ou seja, a compreensão. Então, na medida que a gente entende, e não é tão difícil assim como ele diz aqui, passa-se necessariamente a necessidade de ser. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, ao comum. Então, é para qualquer criatura, para qualquer nível de criatura. Será então necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Olhem bem. Então eu posso ser formado em engenharia, em medicina, em direito, eu posso entender disso, daquilo, e posso chegar aqui e não entender, ter dificuldade absoluta. Por quê? Porque eu tenho preconceitos. Eu tenho estruturas internas consolidadas, distorcidas, que entram em choque com isso. Mas o que a doutrina faz? Ela é estruturada em cima de quê? De uma argumentação sólida. Então aí, o que acontece? A gente vai chegando num ponto que a gente não tem como negar. Mas não ter como negar não significa aderir. Eu fico naquela história. Eu acho porque eu acho, e acabou o assunto. Por isso que muita gente vem e pouca gente fica. Capítulo da semana que vem. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Continuando. Por isso assim que tem um Chico Xavier e milhões de pessoas pegando o seu brilho, que saiu do seu punho, e publicando na internet, para coparticipar de alguma maneira daquele conteúdo. Quando, em vez de colocar na internet, deveria ser aquilo no dia a dia. Se ele fosse aquilo no dia a dia, produziria uma sociedade mais equilibrada e, consequentemente, essa transformação seria muito mais rápida. Né? Seguindo, então. Ao passo que inteligência vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados detalhes, matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, ou seja, o ler, o compreender superficialmente, somente requer olhos que observem, enquanto que a parte essencial, é literal o que está escrito aqui, essencial, exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de, olhem bem, maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Então notem, não adianta grau de instrução. E as pessoas que vêm aqui muitas vezes acham, porque tem isso, tem aquilo, tem determinada formação, que isso vai facilitar. É um ledo engano. Olhem o filme da vida lá do Divaldo. Olhem lá o doutrinador, que tinha uma determinada, era advogado, e ele não consegue fazer nada em relação ao espírito da comunicação. Olha a senhora, negra, pobre, analfabeta, e que compreende as nuances do conteúdo, porque vive. Lembrem-se lá da velhinha que benze com galinho de arruda, não tem toda essa formação de estrutura de entendimento do passe, mas produz, porque é. Pensem nisso. Mas indo adiante, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra, o aqui e agora. Eu venho no centro espírita, mas qual é a prioridade da minha vida?
o meu emprego, as minhas coisas. Mas eu venho no centro espírita. Eu venho. Mas e daí? A névoa que os envolve tira-lhes da visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, com as suas tendências, nem com seus hábitos. Não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Eu estou lendo propositadamente a afirmação do seu Allan Kardec. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Eu venho, mas continuo sendo o mesmo. Como passe, quero isso, quero aquilo, mas continuo sendo o mesmo. A minha vida, a minha prioridade continua sendo a minha rotina. Mas eu venho no centro espírita. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Eu não tenho que lutar comigo mesmo, com as minhas fugas e com as minhas ilusões, eu não falei isso no início. Atentem mais aos fenômenos do que a moral que lhes afigura sediça e monótona, chata. Pede aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Lê, comprar livro, lê. O que fez com tudo aquilo que já leu? Se usasse 10% do que já leu, seria uma outra criatura. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. É uma grande verdade. Uma verdade enorme. Nós vivemos isso na nossa instituição. Ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Allan Kardec. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, numa outra existência. Lembrando que nós estamos em transição planetária. Se nós não aproveitar agora, a outra existência, onde vai ser? Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito dele, que dele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar, fibras que nos outros se conservam inertes, sem motivação, morto. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna fé. Um é qual músico, que alguns acordem bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece o verdadeiro espírito, está aí a parte que eu citei para vocês, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, com a sua vidinha, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o conseguem. Afirmação, sempre o consegue, se tem firme vontade. Não é a minha interpretação, é o que eu aprendi e é estruturado em cima da vida e da verdade. Notem, o Chico Xavier tinha o 3º ano de ensino fundamental, era pobre, mas tinha firmeza e determinação. Os espíritos escolhem aqueles que vão ser meios, estou falando dos espíritos de uma forma geral, em função das suas características. Os elevados querem criaturas que veem claro e que apliquem o que vem claro sobre si mesmos, sem oscilações, sem vacilações. E os inferiores, aqueles que fogem, que negam, como disse aqui, e que se solidarizam na mentira perante a si mesmo. Então, pensando nisso, é uma atividade que choca, mas é para chocar mesmo. É para fazer a gente sacudir e parar para pensar. Aonde nós nos enquadramos? Quem somos nós? O que fizemos em relação a tudo isso? O quanto ainda acharemos apenas bonito alguma coisa, ou o quanto seremos o polo, a estrutura, a base que Jesus tanto necessita para a transformação do planeta.
Será que nós não temos que abandonar velhos hábitos, velhos formatos, de bater nas costas, de sempre estar na realidade, lá falando e coisa e tal, e as pessoas choramingando e não se transformando? Direi mais para vocês. Olhem o livro do André Luiz, Missionários da Luz. Um dos últimos capítulos, o título do capítulo é a prece. Leem lá o mentor dentro da casa espírita, é um livro da década de 50. É sobre alguém que regularmente vinha no centro espírita e não se modificava. O título é o caso do 10º atendimento. O que o mentor manda fazer? Deixa-o entregue às suas escolhas, para que a experiência da dor por aquilo que ele cultua possa, na realidade, bater-lhe profundamente e aí realmente ele tem a necessidade de transformação. Então pensem nisso, porque essa é a base do entendimento doutrinário. Ninguém é vítima. Deus é pleno. Assiste tudo, do verme às estrelas. Não deixa ninguém abandonado nem desorientado, através de todos os seus pressupostos ao longo da escala evolutiva. E nós que temos uma oportunidade de tomar contato com essa doutrina bendita de libertação, devemos honrá-la com o nosso caráter, com a nossa determinação, sem medo de nada nem de ninguém, sem dependências, sem depressões, vivendo plenamente como Jesus a viveu. Então tá, nos despedimos do pessoal de casa, desejando que aproveitem tudo o que foi dito e tenham um bom final de semana. Até a próxima atividade.